Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Bom, pessoal, vamos debater um pouco sobre o jogo de ontem do Inter contra o Mirassol, pela nona rodada do Brasileirão, certo? Cara, assim ó, empate amargo, vamos combinar, empate amargo, tá? Poderia ter sido melhor, o Inter poderia ter se postado melhor, afinal nós jogamos contra o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, mas assim ó, primeira vez do Mirassol disputando Série A, primeiro jogo do Inter e do Mirassol, então jogando em casa ainda, então tudo nos favorecia antes do jogo, né? Fazendo uma análise antes do jogo. Então, assim, a gente esperava, pô, sei lá, 2-0, 2-1, mas 1-1, um empatezinho assim xoxo que expôs as fraquezas do time, né? A análise ali defensiva é o que a gente tira que foi bem ruim, né? E no ataque também, olhando os três setores do Inter, bem fraco, sem criatividade, desorganizado. E por outro lado, o Mirassol muito bem organizado, mas assim, ó, nesse jogo aqui, nessa análise aqui, eu quero falar do Inter, tá? Que a gente tem alguns pontos bem importantes para começar a discutir aí. Primeiro deles, vamos começar pela notícia boa, que é Ricardo Matias. Cara, Ricardo Matias é um gurizão da base, tá? Jovem, 18 anos. Se eu não me engano, tem 1,92 m, tá? Faz um pivô de qualidade, pelo que eu vi, ele sabe usar o corpo, certo? Lembrando, a gente faz essa análise toda e tem que lembrar ainda que o cara é jovem, tá? Ele tem espaço para evoluir, então ele tem potencial, tá? Sabe fazer pivô. Ontem demonstrou que sabe dominar muito bem a bola, assim, ó, claro, né? A gente está começando a ver ele, mas ele já demonstra algumas coisas bem importantes que o centroavante necessita, né? Que a gente não vê nos nossos atacantes principais, que é o Valencia e o Borré, os dois numa fase meio difícil, né? Podemos dizer assim. Mas enfim, Ricardo Matias muito bem, tá? Muito bem. Foi o que chamou a atenção no time do Inter. Acho que foi a única parte boa do time do Inter foi ele, tá? E então agora a gente já pode começar a falar sobre as coisas ruins. Vamos começar do começo, tá? Zaga do Inter. Zaga do Inter. Primeiro, vamos falar sobre o Antony. Eu acredito assim, ó, cara, que o Antony ele ultimamente ele tá estranho, tá? Tá estranho. Pra não dizer coisa pior, ele tá estranho. Mas, diferente de outras pessoas que disseram que a culpa foi dele no gol, eu não acredito que foi dele, tá? Pra mim, a culpa foi do sistema defensivo do Inter e principalmente do Bernabé, tá? Primeiro, por que eu digo do sistema defensivo? Porque deixaram a bola ser cruzada, porque deixaram a bola chegar na área, tá? Então, jogo contra time assim que se retranca, que foi o Mirassol, cara, não dá nem pra deixar, né? Não dá para deixar eles criar chance. Porque é nessas pequenas chances aí que eles começam a buscar o jogo, tá? Então, que foi o que aconteceu. Eles tiveram, sei lá, duas finalizações, eu acho, três. Nem isso. Então, o Bernabé errou no gol, tava desatento. A zaga do Inter chega desatento novamente no começo da partida, tá? Porque foi um gol em 5 minutos. 5 minutos, sei lá, até menos, eu acho que 4 minutos de partida, certo? Então, o sistema defensivo do Inter foi bem ruim, bem mal. E durante o jogo o Bernabé foi bem mal também. Tá? Ele até criou algumas oportunidades ali, deu alguns chutes perigosos, mas bem abaixo do que a gente sabe que o Bernabé pode jogar. Tá? E aí entra o argumento de estar cansado, não sei o quê. Mas assim, ó, eu não vou entrar nesse debate aí, porque todos os times jogam o mesmo calendário. É claro, o Mirassol ele vem um pouquinho menos desgastado, né, com menos jogos. Mas enfim, o Inter ele tem mostrado esse futebolzinho fraco já faz algum tempo contra times bem abaixo, tá? Certo? Então, é isso. Pessoal, meio campo do Inter. O Inter veio com meio campo com três volantes. E o meio atacante Alan Patrick, tá? Então eram quatro no meio campo. Eu vi muita gente reclamando. Só que assim, ó, cara, o que eu acredito? Eu não acho que três volantes seja ruim por si só, tá? Só que assim, a gente tem que criar um equilíbrio. Porque se a gente for jogar com três volantes, a gente tem que. Pelo menos um deles tem que subir. Tá? Já começa com essa premissa. Um deles tem que subir para ataque, porque senão a gente fica com um ataque muito fraco. Que foi o que aconteceu no começo do jogo. O Inter até tentava pressionar, tentava criar alguma coisa, mas era só o Alan Patrick, o Wesley e o Ricardo Matias, né? Então, assim, ó, do jeito que aconteceu, eu achei ruim, beleza? Mas eu não acho que seja uma formação ruim com três volantes, certo? Depois que os laterais começaram a subir, que o Ronaldo ficava com a zaga e os outros dois volantes subiam, o ataque do Inter começou a ter mais volume, mas igual, a qualidade estava bem baixa, tá?
Alan Patrick sumido, apagado, totalmente apagado, apagado, apagado. Muito mal. Alan Patrick, pra mim, assim, ó, pela responsabilidade que ele carrega, pelo que a gente sabe que o Alan Patrick pode jogar, eu acho que ele me decepcionou bastante nesse jogo de hoje, tá? De ontem, no caso. Tô gravando um dia depois aqui de manhã. Mas enfim. Wesley, muito mal também. Faz horas que o Wesley tá mal. Ele tá, claro, ele joga pela esquerda, né? Enfim, eu não sei se é isso, mas até agora ele não conseguiu marcar um gol na temporada, né? Muito cai-cai, toca nele e cai. Parece que falta um pouco de vamos dizer, ímpeto pra ele de tomar o encontrão e não cair, sabe? Ter a força e não deixar cair, sabe? Mas, apesar disso, ele também criou algumas oportunidades boas. Ele teve um lance que ele chutou a bola, foi no travessão, driblou o zagueiro, foi um lance bem bonito. Inclusive, se saísse o gol do Inter ali, ia ser um golaço, tá? Provavelmente já ia mudar o comentário que eu tenho sobre ele, beleza? Mas ele mostrou de novo mais do mesmo, tá? Que tá bem ruim, que tá bem abaixo. Pode ser o lado dele, sim, pode ser o lado que ele tá jogando, que ele tá jogando pela direita, mas a gente sempre viu ele jogar pela esquerda no Inter. Enfim, o Ricardo Matias só tem elogios a ele, jogou muito bem, tá? Guri novo, com vontade de jogar, porque ele demonstrou vontade de jogar. Eu até no começo do jogo eu até pensei, pô, esse cara me lembra um pouco o Wesley. Não o Wesley que nós temos agora, o Wesley antigão, não antigão também, mas um que era alto aí, forte, fazia um pivô, mas era muito ruim, era podre. Mas o Ricardo Matias completamente diferente, muito melhor, gurizão bom. Eu acho que tem potencial, deve seguir jogando, tá? Gurizada, próximo jogo do Inter é contra o Maracanã, tá? Quinta-feira, dia 22 de maio. Pela Copa do Brasil, jogo de volta, a gente tem que ganhar. Inclusive o Vitão, depois do jogo, falou que a gente tem que ganhar contra o Maracanã. Não dá pra deixar mais ou menos, tem que ir pra ganhar. Tem que ir pra ganhar, pra manter o resultado, pra passar de fase, tá? Porque se der chance, a gente tá vendo que tá bem difícil aí ultimamente, enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. É isso, valeu, falou.